Agora eu gostaria de chamar os palestrantes dessa mesa, Camila Moreno, o professor Henri e o professor Carlos Walter Porto, por favor. Bom, vou começar as apresentações. Camila Moreno é doutoranda do curso de pós-graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, CPDA, da Universidade Rural do Estado do Rio de Janeiro, membro do grupo Carta de Belém e ex-coordenadora do programa da Fundação Heinrich Böll Brasil. Carlos Walter Porto possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal Fluminense e coordenador do LEMTO, Laboratório de Estudos e Movimentos Sociais e Territorialidade. Henri é doutor em Economia pela Universidade de Paris I, professor do IPUR da UFRJ, pesquisador do CNPq, organizador do livro Conflitos Ambientais no Brasil e coautor do livro O que é Justiça Ambiental. Participa do coletivo de pesquisadores sobre desigualdade ambiental, que publicou o artigo coletivo Desigualdade Ambiental e Acumulação por Expoliação. Vamos começar, então, com você, Camila. Tá bom. Bom dia a todos e todas. Eu continuo sem saber fazer PowerPoint, né? Então vamos ver se dessa vez eu consigo fazer assim, controlar as imagens. Bom, tu me avisa quando passar 10 minutos? Está baixinho? Bom, seguindo a provocação do tema dessa mesa, né, sobre a modernização ecológica do capitalismo global, ao invés de trazer qualquer autor, eu achei mais emblemático trazer a comprovação. Esse é o Banco Imobiliário Sustentável, né, lançado, eu acho que foi na época da Copa. Ele é muito interessante, ele é uma parceria da Estrela com a Braskem. Eu vou falar um pouco dessa empresa icônica, né? Mas o que eu achei muito interessante, até seria legal fazer em aula assim, um jogo desse banco imobiliário. Vocês, só um parênteses, vocês jogaram banco imobiliário normal antes? Eu cresci, olha só que horror, jogando banco imobiliário, né? Mas agora, ao invés de construir imóveis tradicionais em avenidas das capitais, né, Rio e São Paulo, e comprar hotéis, o jogo se destina a utilizar créditos de carbono para adquirir reservas naturais do Brasil ou regiões produtoras de cana-de-açúcar. Ao invés de empresas de transporte e telefonia, né, já que estão privatizadas, né, o objetivo da acumulação passa a ser energia eólica, reflorestamento com eucalipto, e a carta da sorte e do revés tem a ver com turismo ecológico e poluição. Bom, a empresa Braskem, eu considero que ela é muito interessante para a gente entender que transformação é essa quando a gente fala do greening of capitalism, né, do capitalismo verde. Aí tem uma planta, a Braskem é líder mundial em polímeros verdes. Ou seja, se a gente está falando de uma transição do sistema, de uma matriz fóssil, baseada, por exemplo, em toda a plasticoquímica a partir do petróleo que faz esse mundo material aqui, onde eu estou falando, a água que eu estou bebendo, a caneta que eu seguro, tudo onde vocês estão sentados, ela é uma empresa de ponta, ela tem tecnologia brasileira, ela é a joia da coroa de todo o discurso da inovação, e não por acaso também ela foi do calcanhar de Aquiles da Lava Jato, né? Porque ela tinha o capital aberto na Bolsa, foi que o Departamento dos Estados Unidos conseguiu ter acesso a várias informações. O principal produto patenteado dessa empresa verde é esse plástico I'm Green, né? Nada mais emblemático, está ali a cana-de-açúcar, está ali o Active, a Danone
e tudo o que isso representa. Experimentem ir no supermercado hoje e ver, né, qual é o sentido de comprar o Activia. O Activia tem um bacilo, que é o Danones, não sei o quê, que também tem a ver com toda uma modificação da dieta, todo o conjunto de impactos na saúde dessa dieta dos ultraprocessados, etc., etc., e todo um imaginário desse consumidor, né, que está aí. Mas não somente a Activia, né, um dos principais ganhos da Braskem para conseguir inserir o seu produto top foi esse acordo com a Coca-Cola. A Coca-Cola tem essa garrafa que diz I'm a plant bottle, né, ou seja, uma garrafa de planta, ela tem 30% desse plástico de cana, e, claro, água mineral. Então, eu não questiono a Coca-Cola, não questiono a mercantilização da água, eu simplesmente substituo, obviamente, o plástico, e assim vai. Tem também embalagem para comida para pet, né, também com plástico verde, então os consumidores podem ficar tranquilos. Tem, claro, isso é muito importante, a Braskem conseguiu, num acordo com a NASA, colocar o plástico verde numa experiência para fazer 3D printing, né, impressão 3D de objetos no espaço. Eu olho tudo isso assim com uma curiosidade antropológica, né, do como estão sendo formados esses imaginários. Por exemplo, um dia desse eu tive uma experiência no aeroporto de Frankfurt, que tinha um painel gigante, não sei se eu contei isso outra vez que eu estive aqui, porque isso, na verdade, foi no ano passado, sobre uma empresa que já está desenvolvendo máquinas para mineração no espaço. E aquilo ocupando um espaço gigantesco, não é um espaço corporativo, assim, uma feira de inovações, é o desembarque do aeroporto de Frankfurt. Eu acho isso, era a Siemens e uma outra. E também essa coisa dos astronautas, essa colonização de espaços exteriores, assim, eu acho, tudo isso precisa ser lido, né? A gente é alfabetizado aqui, mas tem uma alfabetização semiótica, uma alfabetização visual, né, para perceber como esses discursos, né, então eles vão sendo construídos. Mas aqui chegamos mais ao que me interessa, né? Isso é do site da Braskem. Então, a gente tem ali 1 hectare de terra, igual a um campo de futebol, igual a 8,2 toneladas de cana-de-açúcar, que vira 7.200 litros de etanol, que produz 3 toneladas de etileno verde e 3 toneladas de esse polímero, né, que é o produto de exportação já comodificado. Mas aqui vemos, né, 1 tonelada, então, desse plástico verde, ela se traduz, ela captura, vejam só, 2,15 toneladas de CO2. Eu sou bastante obcecada pela métrica do carbono, né? Venho estudando e trabalhando, desenvolvendo sobre isso há algum tempo. E o primeiro ponto, né, que eu gostaria de marcar aqui é que essa modernização ecológica do capitalismo, que já é um tema que vem sendo trabalhado, né, ao longo pelo menos essas 2 últimas décadas, ele se fundiu com unidade de propósito, com agenda, com horizonte de visão de sociedade, de visão de economia, com a agenda do clima. É indissociável hoje a gente entender esse processo de enverdecimento do capitalismo, de modernização ecológica, dissociado do que se transformou o debate climático e do que está no coração das negociações do clima. Claro que isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, isso tem toda a narrativa da sustentabilidade do desenvolvimento, tem o pacote todo de ISOs, de certificações, das responsabilidades sociais, ambientais, corporativas, etc., etc., etc. Mas agora, e é isso que eu quero muito chamar a atenção, é um momento realmente de transformação, porque chegamos num horizonte realmente de transformação de novas mercadorias no que tange a criação de novos direitos de propriedade. Hoje, no mundo inteiro, os países estão se alinhando, eu chamo isso de ajuste estrutural climático, de introduzir nas suas legislações nacionais essa nova figura do que são pagamentos por serviços ambientais, a ideia de que existe um capital natural aí afora, que não foi contabilizado, que não foi incorporado, e o problema de ter as contas certas é eu criar ferramentas para visibilizar, quantificá-lo e apropriá-lo. Hoje em dia, vários países já têm legislação sobre direitos ao carbono. Os direitos ao carbono são uma nova geração, para vocês que devem ter lido Polanyi, né, tanto a propriedade da terra como a
própria possibilidade de venda do trabalho humano são criações históricas. Isso é muito importante não esquecer. Hoje em dia, graças à Yale School of Forestry, né, eu posso fazer contratos onde eu compro direitos ao carbono da copa das árvores, do tronco e outro separado que dá propriedade sobre o carbono estocado nas raízes, o que é muito importante para ecossistemas, por exemplo, como o Cerrado brasileiro, que chega a ter 20 metros de sistema radicular, às vezes até mais, abaixo do solo. Bom, como chegamos até aqui? Chegamos até aqui, eu acho que esse é o propósito de fazer um debate num instituto de excelência de relações internacionais, através de todo o processo de governança ambiental global. A gente poderia começar um pouco antes, mas podemos também marcar 1972, com Estocolmo, a criação do informe de Brundtland, a Rio 92, com as 3 conferências marcos, clima, biodiversidade e desertificação, passando, sem esquecer, em 1995, a criação da OMC e o TRIPS Agreement, muito importante. Depois, 2002, quando começam a entrar os parceiros não estatais, né, os non-state actors, né, atores não estatais, na Rio+10. Aí, claro, uma avalanche nos últimos 10 anos, com a publicação do relatório Stern em 2006, com o 4º relatório do IPCC em 2007, com a crise financeira de 2008 e a resposta do sistema, como a Green Economy, como o Green New Deal. Tem uma série de publicações. E a chamada, então, em 2009, puxada pelo Brasil e China para a realização da Rio+20 em 2012, no Rio de Janeiro. Bom, isso tudo é cristalizado, então, em 2015, com o Acordo de Paris, que não está sozinho. O Acordo de Paris, em 2015, ele acontece junto com a consolidação da chamada Agenda 2030, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a 4ª Conferência de Financiamento Internacional de Desenvolvimento em Addis Abeba, que foram reiteradas várias vezes em Paris como os 3 pilares dessa nova ordem. A ideia, então, a palavra de ordem é, a partir de 2020, 1º de janeiro de 2020, quando entra em vigor o Acordo de Paris, o mundo entra num processo unido de descarbonização. Então, existem agora uma série, eu botei aqui só para, assim, greenhouse, tudo que vai se resumindo ao CO2, né? Uma série de medidas sendo tomadas nos países, não sei se vocês estudam com a professora Maureen, as chamadas NDCs, né, que são as contribuições nacionalmente determinadas, que cada país deposita na ONU como a sua parte, né, que vai fazer para reduzir o orçamento de carbono, né, o carbon budget, o carbon gap, emissions gap, whatever, né? Mas esse arcabouço internacional, ele vai construindo acho essa aqui bem icônica desse imaginário, né? Porque ele cola o debate dessa transição com a ideia de uma plataforma smart, né? Todo esse gerenciamento, essa tecnocracia que vai nos salvar de um apocalipse climático ambiental, ela tem alguns supostos, né? O primeiro deles é que devemos todos migrar para as cidades, né? O discurso da urbanização como uma condição inegociável, ele é uma constante nas negociações. Os países chegam a dizer que não podemos deixar essas populações à mercê do clima, esparramadas por esse território. Precisamos criar incentivos e mecanismos para que elas possam migrar para essas cidades que seriam ilhas, onde eu posso aplicar pacotes tecnológicos, claro, da Siemens, da Bosch, da IBM, onde tudo é sincronizado, onde early warning systems, né, tem todo um fetiche sobre a antecipação, previsão, está chegando uma tempestade, então façam um toque de recolher, fechem as comportas. Vocês veem Hollywood também trabalhando muito com o que pode acontecer e criando uma sensação profunda de insegurança, onde a segurança, o acolhimento, onde a ordem ela está dada nas cidades. Os aplicativos, essa ideia de que toda essa realidade, né, que eu não posso ver, né, eu posso perceber a crise ambiental, ela pode ser lida de várias formas, mas o que eu, por exemplo, enxergo como crise ambiental, e tenho certeza que a professora Marijane também, por exemplo, a contaminação absurda e acelerada de transgênicos, o Brasil ser líder de agrotóxico, a gente tem mais ou menos hoje com 32, 33 milhões de hectares só de soja. Isso é o tamanho da Inglaterra, né? Isso não é uma questão. Inclusive, a agricultura climaticamente inteligente, né? Porque a outra não é inteligente, né?
essa conotação também do smart, eu acho ela bastante racista, né? Porque existe algo que tem uma Intel e o outro que não tem Intel. E essa que não tem a Intel, com certeza, é a semente crioula, é a semente que não tem propriedade intelectual, é aquela que pode ser trocada, é aquela que pode ser multiplicada. E a que tem inteligência, a que vai nos salvar, é aquela que está conectada com todo esse sistema de controle virtualizado, né? Mas, então, assim, chamando a atenção para como isso está caminhando rapidamente, esse slide eu inseri agora de manhã, né? Agora, em junho, por uma iniciativa do Estado da Califórnia e da França, né? É importante a França, porque na França, onde foi assinado o Acordo de Paris, também vocês devem ter estudado, né? Pelo menos a gente deu um mini curso aqui, sobre a história do sistema métrico, né? Como foi importante para a construção da ordem imperial do mundo, essa metrificação, as abstrações globais, e porque o metro de Paris está depositado em Paris e não é o metro de Botsuana, nem o metro da Bolívia, é o metro de Paris. Então, né, seguindo nessa mesma lógica, existe um grupo de juristas apoiado ali por BNP Paribas, bancos vários, a ENGIE, de energia e soluções. Essa ENGIE, aliás, está agora, parece que controlando a sincronização dos semáforos em Niterói, porque, claro, isso faz parte de um Smart City, etc. Tem a L'Oréal, tem a Michelin, tem a Veolia, muito importante em termos de privatização de água, etc. E eles estão propondo um pacto que seria sucessor, né, complementar ao Pacto Internacional de Direitos Humanos, alguma coisa de uma nova geração, onde eles vão fazer um documento, e isso foi super atendido, inclusive do Brasil. Quem foi o ministro Herman Benjamin, está lá fotografado do lado do Schwarzenegger, né, e do Macron, todos eles desenhando o que vai ser esse novo pacto. Provavelmente depois teremos várias publicações, isso é bem recente, né? Bom, aqui estão os tais de goals, né? Eu acho que tem uma literatura bastante extensa já sobre a crítica ao que foram os Millennium Development Goals e como eu governo através dessa ideia de criar metas, criar quantificações, criar indicadores, e aquele slogan, já que foi falado sobre hipocrisia aqui na apresentação inicial, né, a hipocrisia do slogan Leave No One Behind, né? Não vamos deixar ninguém atrás, vamos arrastar, de preferência com correntão, né, todos eles juntos para esses objetivos. E aqui tem parcerias público-privada. Se a gente começa a abrir aquele Life on Land, né, eu acho interessante também essa alfabetização de ícones, assim, porque isso é para a geração millennial, né, a geração dos nativos digitais, onde realmente as pessoas olham aqueles íconezinhos do iPhone e aquilo, para mim, eu realmente tenho que admitir meu analfabetismo digital. Mas parece que isso comunica, né? Esse Life on Land é um pacote de maldades, né? A gente tem várias coisas aí que realmente não dá tempo para falar, mas depois podemos conversar. Bom, então, o porquê olhar com outros olhos o clima, né? Essa é a grande imagem icônica da mudança do clima, o urso, né, um exímio nadador, não sei porquê, né, colocado assim, imagina, coitadinho, né, não sabe descer do gelo, né. Nunca mostram, por exemplo, que ele é o maior carnívoro terrestre, ele está aí, na verdade é uma matilha fotografada comendo uma carcaça de uma baleia, né. Só estou botando isso aqui um pouco para a gente estranhar, assim, vai se construindo umas imagens, assim, que eu acho tem um objetivo, né. O objetivo, realmente, que vem sendo construído é esse, né? Desmistificar a materialidade. Adoro os nomes, né? Eu acho que deve ter que nem uma equipe da Polícia Federal que dá nome às operações. Deve ter uma na UNEP Finance, né? Criando, assim, essas capas super interessantes. Mas a ideia, então, é desmistificar a materialidade, tornar visível, né? A Declaração do Capital Natural foi um dos grandes achievements da Rio+20, o Natural Capital Declaration. O Banco Mundial está envolvido há muitos anos num sistema de contabilidade de ensinar aos países a contar o que eles não sabem contar, água, biodiversidade, carbono, a alinhar as contabilidades, né? Tem a iniciativa WAVES, tudo isso já amarrado com confederações internacionais de contabilidade das próprias empresas, dos IBGEs da vida, do IPEA, tem vários economistas, tem muito dinheiro para isso, tem muita tese sendo escrita, claro, acriticamente sobre isso, porque isso tem empregabilidade, isso faz parte de um grande campo de empregos verdes, né, dessa nova economia, onde as pessoas têm que saber medir, reportar e quantificar. Só que esse medir, reportar e quantificar, ele serve para quê? Isso é o grande mapa mundi, né, a partir do ano 2000, isso vem do Tiers 2 ou Tiers 3 do IPCC,
que quantificou a densidade de carbono acima e abaixo da Terra. Que casualidade, vejam só onde que está essa riqueza de carbono, ela vem a estar coincidentemente na faixa tropical. E na faixa tropical, onde a gente tem a maior ainda quantidade de terras fora do mercado, terras de povos indígenas, terras de comunidades tradicionais, terras que são públicas, que ainda não estão na fronteira do mercado. Enquanto, claro, o CAR não se efetivar, né? Vocês sabem que tem no Brasil hoje um acelerado processo de cadastro ambiental rural, que sob uma maquiagem ambiental, na verdade, o que ele vem fazendo, a gente tem uma discussão profunda no Carta de Belém sobre isso, eu estou terminando um artigo, é uma grilagem digital de uma magnitude nunca vista, de uma complexidade em como eu vou casando aquela infraestrutura smart, eu sempre falo, assim na Terra, né, como no céu, né? Não vai existir um carboninho circulando nesses mercados se não existir um território como lastro. Esse é o meu mantra, que a gente tem que se ligar nesses processos. Acho que o Marx lembra bem isso, né? Quando foi, aconteceram agora me deu um branco, né? As enclosures, os cercamentos dos campos, obrigada. Houve um silêncio, assim, um processo acontecendo, e onde estavam os economistas, onde estavam os intelectuais, como as pessoas estavam, né, ficando num redemoinho, quando tu vê, isso se transforma em propriedade. E, historicamente, não existe reversão do processo de apropriação e privatização, né, conforme a gente vem vendo. Então, como que eu agora casando, aqui vejam, esse é o IPCC, agora eu aplico o IPCC na Amazônia, né? E sobre o recorte dos territórios que são indígenas, que estão sob pressão, etc. E eu crio categorias de densidade de carbono. Vocês não têm ideia do tipo de conflito que isso começa a gerar. Porque eu posso chegar a uma empresa e eu posso fazer contratos onde eu pago um pouco mais para uma comunidade porque ela é mais densa de carbono. Essa comunidade também ela pode ficar mais vulnerável, porque me interessa tomar aquela terra, porque eu posso criar processos de sequestro, vender de carbono, né, bem dizer, não é? Então, é um novo olhar que eu só consigo ver essas cores. Isso é um mapa de uma coalizão de ONGs, eu acho que é a IPAN, IDF e alguma outra, junto com a COICA, se não me engano. Isso só é possível a partir desse novo olhar. Esse novo olhar que, de novo, né, eu tenho uma coleção de cerca de 60 fotos como essa, que está na minha tese, que é a grande iconografia dessa nova fronteira de acumulação, né? Sempre o homem branco, vestidinho, de preferência com roupinha de guarda-parque, assim, com jalequinho, porque eu tenho que evocar esses imaginários, assim. Aí os nativos em volta, inclusive ali, esse aqui consegue ter uma mulher que está mais embaixo ainda, né, olhando com uma cara um pouco de assombro, aprendendo a medir esse carbono da árvore, né? E eu preciso criar uma confiança nesse sistema, e eu preciso referendar que é isso que todos nós estamos, né? Afinal, estamos no antropoceno, todos estamos juntos, né? Isso é muito complexo, e com isso eu encerro, quando esse olhar colonizado, ele depende. Eu acho que é importante a gente retomar, por exemplo, o que foi o processo da catequese jesuítica para a entrada na Amazônia, para o acesso às drogas do sertão. Eu preciso apagar, eu preciso extirpar toda a relação anterior, todo o olhar anterior que existia em relação a essa natureza. Se essa árvore era uma árvore sagrada, se tinha um ancestral enterrado ali, por exemplo, todas as religiões de matriz afro-brasileiras, o orixá ele mora nas árvores, sem axé, sem folha não tem axé. Tu tem uma série de cerimônias que são feitas em várias culturas em relação às árvores, em relação à terra, e que jamais podem ser quantificadas. Elas não cabem naquela fita métrica e elas são uma outra conexão com aquela entidade não humana. Eu posso tomar folhas e ter acessos a estados alterados de consciência e me comunicar. Tem diversas tradições espirituais que passam por ali. Eu tenho que me conseguir, numa relação simbiótica, enxergar aquilo não como um recurso. E esse processo de ensinar a contar, ultra-reducionista, onde eu crio uma narrativa de que toda a crise ambiental ela passa, e a saída dela por quantificar, dar um preço e colocar isso no mercado, e eu acho que é isso que mais realmente me move, né, como uma questão. Isso é coisa de uma geração.
Não precisa mais do que isso, porque eu visitei diversos projetos onde todos os usos e costumes da floresta, eles demoram muito tempo para aprender. No momento que chega esses projetos climáticos, eu vou lá, levo, com a maior boa vontade, um computador, instalo uma super recepção de sinal da internet e divulgo para que a juventude indígena possa ajudar a monitorar o território smartphone, patrocinado pelo Google, por exemplo, como é o caso do Carbono Suruí. Acabou. Acabou. Vocês imaginam o que é a sedução dessa tecnologia? Esse mundo de imagens, essa possibilidade de conexão, e atenção, eu não estou aqui fazendo uma defesa de que não é possível levar a tecnologia, estou excluindo. Não. Vocês viram aquele filme O Abraço da Serpente? Uhum. Quem viu? Uhum. Tem uma cena que para mim foi aqui, né, da bússola. Vocês se lembram da bússola? Que eles estão lá, bom, não vou explicar o filme agora, não dá tempo, mas eu sei que quando eles passam uma noite na floresta lá com a comunidade indígena, no outro dia ele se dá conta, o alemão, né, que roubaram a bússola dele. Daí ele começa, não, me devolve a bússola. E o indígena está com ele e diz assim, deixa, vai ser útil para eles, por que você não quer deixar? E daí ele olha e diz assim, eles sabem se locomover pelas estrelas, eles conhecem os sons da floresta, eles têm um conhecimento ancestral múltiplo e variado. No momento que eles ficarem com essa bússola, eles vão desaprender todo o resto. Porque assim, os impérios ao longo da história foram se impondo junto com sistemas tecnológicos. Você sabe a importância que teve a bússola para as navegações e para nós sermos descobertos, né? Agora, a gente tem uma bússola moderna que é o GPS. E cada vez mais esse GPS vai se acoplando com esse sistema que vai medindo o carbono e que vai conectando diretamente com os grandes mercados que estão se formando. Eu encerro aqui porque eu acho que eu já terminei o meu tempo, né? Mas eu espero que no debate a gente possa aprofundar, teria muito mais coisa. Agradeço. Obrigada, Camila. Eu passo agora a fala para o professor Henri. Bom dia a todas e todos. Agradeço o convite, a oportunidade de trocar ideias aqui com os colegas e com vocês numa iniciativa de estudantes que é tudo que a gente precisa hoje, né? Um espaço de reflexão e de formulação, né, de uma crítica em relação ao mundo que vivemos, que a Camila muito bem exemplificou, né, como uma potência no questionamento e na articulação de ideias vinculadas a explicar a realidade que a gente vive. A questão ambiental em particular, quer dizer, eu voltando um pouco atrás, ela nasce a partir, digamos, de um movimento contracultural, ela, enquanto tal, né, tal como nos anos do final do século XX, ela se constitui no espaço público, uma formulação crítica em relação ao estilo de vida que justificava o padrão dominante de apropriação do mundo, o consumismo fordista, a industrialização químico-mecanizada da agricultura, etc. Mas, rapidamente, você tem uma razão utilitária que procura se apropriar dessa questão e reformulá-la nos termos, digamos, das forças dominantes. O Clube de Roma procura, digamos, levar a sério essa crítica na perspectiva da continuidade do próprio capitalismo, né? Depois de 30 anos de crescimento mais ou menos regular, eles acreditam que deve-se considerar a possibilidade de que a escassez de matéria e energia, etc., venha a comprometer a continuidade do capitalismo tal como ele existia, né? Então, tem uma razão utilitária e uma razão cultural que disputaram desde o início essa arena da questão ambiental. O relatório Blunter, em 87, ele procura consolidar essa razão utilitária, superando as resistências que o grande capital havia demonstrado em relação ao Clube de Roma, de limitar crescimento, etc., e costura aí um discurso que unifica, digamos, os países do Norte e do Sul, com aquela, digamos assim, o conteúdo da noção absolutamente sem sentido na sua definição estrita de desenvolvimento sustentável, mas que se você lê aquele capitulinho sobre o conceito de desenvolvimento sustentável no relatório Brunter, você percebe claramente que tem duas práticas ali propostas. Crescer, quer dizer, continuar crescendo do ponto de vista econômico, e a alteração é que você vai crescer mais acrescentando o progresso técnico, né, para economizar matéria e energia. Então, é o que eu digo sempre, é como se fosse o projeto do Marx, né, você
cria justificativas para acumular no setor de bens de consumo, alegando que precisa combater a pobreza, e também no setor de bens de capital, alegando que precisa construir novos tipos de equipamentos, né? Então, o relatório Brundtland obedece, digamos assim, o quadro analítico do capital. O que seria a modernização ecológica? Justamente a estratégia pela qual as instituições dominantes passaram a admitir a existência de uma questão ambiental, que por algum tempo também havia resistências, né? Apontando que sua solução passa pela celebração da economia do mercado, a adoção do progresso técnico e do consenso político. Ou seja, a expressão no plano das ações daquilo que os think tanks do capital entenderam ser uma forma de admitir uma questão ambiental que fosse funcional à continuidade do capitalismo, né? Então, o projeto, no princípio, aponta para a recusa de regulações políticas, propõe dar preço ao que não tem preço, opõe a lógica dos interesses à lógica dos direitos. A propriedade privada é esse paradigma, né? Você tem um texto do campo das ciências ecológicas que serve um pouco de parábola para o propósito privatista, que é a tragédia dos comuns, do Garrett Hardin, que vai ser um dos artigos científicos mais citados no mundo, que vai dizer justamente que a apropriação comunal, o compartilhamento dos recursos comuns seria o problema, a causa do problema, o que é contestado absolutamente por todo o conjunto de experiências de uso comum que nós ainda encontramos no mundo, embora invisibilizadas ou atropeladas pelo processo de privatização, né? E principalmente a questão, uma apropriação da questão ambiental como uma oportunidade de negócio. Eu me lembro que eu estava num seminário para discutir Avança Brasil, acho que era o PPA do Fernando Henrique, e tinha um burocrata muito simpático, que tinha vindo da Petrobras para dirigir esse debate, que expunha assim, com felicidade, como se fosse um grande insight científico, o fato de que eles haviam descoberto na formulação daquele plano que não se devia considerar o meio ambiente exclusivamente como restrição, mas sim como uma oportunidade de negócio. Ele ficava completamente feliz, acharam que foi a grande... Então, essa seria a chave da modernização ecológica, né? E daí toda essa expansão da vigência das formas mercantis, né, com mercado de carbono, RED, Bolsa Verde, etc. Então, na verdade, esses think tanks formularam esses processos de ambientalização, seja das corporações, seja das agências multilaterais, a partir dos anos 80 e 90, em resposta à crítica que vigorava, então, ao desenvolvimentismo no seu padrão dominante, né? Então, como articular, vamos dizer, o entendimento dessa estratégia de modernização ecológica com as transformações do capitalismo contemporâneo mais amplas, né? Então, pedi emprestado um pouco algumas teorias, que eu vou passar muito rapidamente, talvez vocês já tenham tido contato com elas. A teoria da regulação, que é um pessoal um pouco keynesiano marxista ou pós-marxista francês, né? Eles têm uma questão interessante que não foi resolvida até agora, mas acho que a gente deveria continuar explorando, né? É que, através de suas crises, o capitalismo não aponta para o colapso, mas assim aponta para um aprendizado. É através dessas crises que ele inova, né? Se reformulando, né? Reconstituindo essas instituições de forma a assegurar a relação social básica, que é a relação salarial. Então, a organização, digamos, que eles fazem meio tipologicamente entre 3 grandes momentos do capitalismo, segundo 3 padrões constitutivos dessa relação salarial básica, de onde sairia, dizemos assim, o valor necessário à expansão do capital. Então, segundo eles, teriam um primeiro capitalismo liberal, um segundo keynesiano-fordista, e, a partir dos 80, um pós-fordista de caráter flexível, né? Também chamado de capitalismo flexível. Então, qual é a ideia de regulação? Ele empresta essa noção de um conceito da biologia, que haveria uma dinâmica capaz de articular as partes com o todo. Então, é fazer com que cada parte de um todo se desenvolva de acordo com os requisitos para que o todo continue sendo o que era, né? Então, é um ajuste interno, uma lógica interna de dinâmicas reprodutivas desse todo, né? E a ideia seria uma espécie de coordenação dessas partes, de forma a estabilizar o todo e reproduzir, tanto no caso a relação salarial, como o próprio capital.
Eu acrescentaria aí um outro autor que, no meu entender, deve ter lido a Teoria da Regulação, ele não fala explicitamente, mas ele vai falar de 3 espíritos do capitalismo, ou seja, tem uma dimensão de justificação da forma pela qual a sociedade está organizada, que precisa se renovar também ao longo dessas crises. E aí ele vai dizer, bom, se tem crise é porque tem crítica, né? Então ele diz, ao longo desses 3 momentos básicos, não exclusivamente, nós podemos perceber, mas basicamente nessas grandes transições, haveria um movimento de absorção, de internalização da crítica de forma a neutralizar os conflitos. Isso é compatível mais ou menos com aquele propósito estabilizador dessas estruturas moventes, né, do pessoal da regulação. Então, digamos, na passagem do Fordismo ao capitalismo flexível, digamos, nesses anos 70, 80, é que esses think tanks começaram a formular as estratégias de ambientalização, tanto do Estado, né, a Camila falou de 72, como das corporações. Então, 72 com aquela criação de ministérios, secretarias, etc., pelo mundo afora, e as corporações mais adiante, a partir de 92, etc., com essa dinâmica de esverdeamento. Então, vou voltar um pouco atrás nesses 3 grandes momentos históricos e problematizando, de uma forma absolutamente ainda insuficiente, né, o que seria, digamos, a ambientalidade desses 3 capitalismos. Então, o primeiro deles, evidentemente, seria uma proto-ambientalidade, porque eu acredito que a questão ambiental nasce mesmo a partir de uma construção, de uma formulação que vem dos movimentos, que é levada até a esfera pública. E toda a história ambiental, nossos companheiros da história ambiental fazem um excelente trabalho, mas seria explicitamente anacrônica, para você olhar para trás por uma questão que não estava colocada enquanto tal, né? Então, eu uso muito um historiador francês chamado Corbin, em um livro que chama Os Miasmas, não me lembro o título, Perfume, os Miasmas, uma coisa assim, e ele vai mostrar como na dinâmica de industrialização e de urbanização da Europa Central, a questão que estava em pauta era a questão do higienismo, da concentração populacional, a questão de um exército industrial de reserva que estava ali exposto a epidemias, aos miasmas, etc. Então, essa era a questão, proteger o corpo coletivo de trabalho para que ele não comprometesse a produtividade do sistema, né? No entanto, a questão das emanações industriais, que foram mencionadas aqui, que digamos assim, a contaminação, a poluição pelas transformações físico-químicas produzidas por essa nova produção em grande escala da grande indústria, né, era absolutamente desconsiderada. Havia um otimismo tecnológico. Tudo aquilo que a tecnologia vai produzir, ela vai também resolver. A tecnologia dá resposta aos problemas que cria. Então, claro, o otimismo tecnológico e uma desqualificação, digamos, dos movimentos que começavam a questionar as condições de trabalho, etc. Aquela que hoje chamamos de poluição, quer dizer, a emissão no espaço compartilhado comum dos produtos não vendáveis da atividade capitalista, né, que é o que hoje chama-se simplificadamente de poluição. Na verdade, o rejeito de um conjunto de produtos do capital que não encontram demanda solvável, então ele é imposto ao consumo forçado dos cidadãos, mesmo das sociedades ditas liberais, desde então, ou até os nossos dias neoliberais, como se nós tivéssemos sido convidados a votar se queremos ou não respirar material particulado de tal ou qual siderurgia e petroquímica, né? Então, otimismo tecnológico, naturalização da poluição. Então, o que ocorre a partir daí, com a mudança de escala, digamos assim, das práticas espaciais, tanto no campo como nas cidades, é que você tem uma espécie de privatização de fato desses espaços não mercantis. A atmosfera, os cursos d'água e os sistemas vivos, eles são privatizados de fato pela disparidade de escala entre, né, o que faz uma siderúrgica e o que fazemos nós emitindo o nosso carbono, né? Ora, o capitalismo fordista, de alguma forma, ele vai assumir como se houvesse um problema ambiental para o capital. Quem formulou melhor o problema ambiental do ponto de vista do capital é o professor Pigou, um oponente do Keynes, mas que no âmbito de uma problemática dele de economia do bem público, ele formulava um exemplo que era estritamente o problema ambiental do capital. Quer dizer, uma fábrica, ela emite gases no espaço não mercantil que vai corroer as máquinas do seu vizinho. Então, o cálculo econômico do capital como um todo estaria comprometido porque
acumulação privada de uma unidade faria com que a outra falisse, né? A máquina vai corroer antes do tempo de sua amortização. Um problema de racionalidade global requeriria uma coordenação. Essa coordenação aparece supostamente com a criação desses ministérios, dessas secretarias nos Estados-nação. Mas, rapidamente, digamos, as reformas liberais vão desfazer esse aparato institucional como se fosse uma tapeçaria de Penélope, coisa que nós estamos vendo hoje com mais radicalidade, né? Então, qual seria a mentalidade específica desse capitalismo neoliberal? Eu acho que o padrão que orienta as práticas do grande capital nessa perspectiva está bem formulado por um economista-chefe do Banco Mundial em 91, no ano anterior à Conferência da ONU, chamado Lawrence Summers. Vocês conhecem ele porque ele tem uma carreira longa de males, de construção de pacotes de maldade, seja na crise financeira de 2008, com os derivativos, seja na presidência de Harvard, dizendo que mulheres não são chegadas ao trabalho científico, né? E uma série de outras. Acho que culminou, acho que a última vez que eu ouvi falar dele, ele foi o convidado de honra para os 80 anos, não sei se 80 anos, 70 anos, de um grande economista do grupo aqui da PUC, e ele foi o convidado para fazer a palestra e tal, naquele encontro. Então, o que ele diz, agora não vou poder citar, mas ele diz assim, é pertinente, economicamente racional, que todas as práticas poluentes sejam transferidas para as áreas pobres do planeta, dos países, das cidades, digamos assim, se você pegar a lógica mais geral. Ele estava falando, na verdade, de uma relação internacional. Ele diz, a África é subpoluída, dizia ele. Por quê? Porque os salários são mais baixos e o custo da vida e da morte é mais baixo. Então, você otimizando o planeta, em termos de uma economia da vida e da morte, você deveria transferir todas as atividades produtivas que antecipam a morte para os países onde a expectativa de vida é menor. Então, você não vai dar prejuízo e você economiza, né, nos países e tal. Então, ele explica isso e tal. Depois ele diz que ele escreveu efetivamente isso, mas que não era uma política do banco, era um mero exercício interno. E a gente depois vai verificar que isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu, mas passou a acontecer com muito mais intensidade, porque ele fala assim, seria pertinente intensificar esse processo, quer dizer, racionalizá-lo, teorizá-lo, né, e aplicá-lo com mais vigor. E é o que aconteceu, né? Todos os mapas empíricos de distribuição, de localização de atividades ambientalmente danosas, mostra que elas vão, né, via mercado de solo, via, enfim, fraqueza política, né, dos mais despossuídos, etc., vão se situar na localizações habitadas por populações de grupos étnicos de baixa renda, etc. Isso, todos os mapas o mostram, e o que nós precisamos avançar analiticamente é dizer, como que isso, com as reformas liberais, se intensificou, né? E, portanto, a ideia de desigualdade ambiental se aprofundou e se mostrou algo constitutivo da dinâmica espacial do capitalismo liberalizado. E aí a chamada acumulação por dispossessão, quer dizer, o fato de que as fronteiras nacionais vão sendo enfraquecidas, faz com que o custo de deslocalização do capital de um ponto do planeta para outro seja muito reduzido. Então, as deslocalizações, as relocalizações, elas vão reorganizando não só a espacialidade do capitalismo, como a espacialidade daquilo que nós antigamente chamávamos de luta de classes. Ou seja, qual é o propósito, enfim, eu uso até como uma definição estrita do que seja chamada globalização, é o fato de que os capitais podem se dirigir de áreas organizadas, onde há sindicatos, onde há regulações ambientais, etc., e urbanísticas, para áreas onde isso não ocorre. Então, ela desorganiza as áreas previamente organizadas, onde direitos foram conquistados, regulações foram instituídas no plano legal, e vão para áreas que serão premiadas, digamos assim, com a promessa de emprego e renda, pelo menos com a promessa, né? E que são mais desorganizadas, que oferecem condições mais desreguladas de exploração do trabalho, como dos conteúdos dos territórios. Então, foi essa reorganização mundial, essa nova arquitetura locacional do capital, que aplicou, digamos assim, a teoria Summers e aprofundou a desigualdade ambiental, colocando cada localidade no mundo como um sujeito da competição, sejam poderes locais, né, sejam estados nacionais, competindo pela atração
a qualquer custo dos investimentos, oferecendo, evidentemente, salário mais baixo, desregulação ambiental, etc. Ou seja, globalizar quer dizer o lema oposto do Manifesto Comunista, que trabalhadores de todo o mundo desunivos, né? Ponham-se em competição um contra os outros pela queda dos salários e, evidentemente, os sujeitos da proteção ambiental também entre si pela queda das regulações. Para concluir, a tese do movimento de justiça ambiental é a seguinte: eu chamo de lei de Bullard, que é um sociólogo americano, eu disse para ele que seria uma lei de Bullard, ele riu muito, mas é a lei de Bullard. Diz ele, a questão ambiental hoje não é uma questão nem para os estados, nem para os capitais. E isso porque, justamente, ele consegue fazer uma fuga para adiante, sempre transferindo todos os danos e os custos para as populações mais despossuídas, né? Então, diz ele, nenhuma mudança no padrão técnico locacional dos capitais vai ocorrer por razões ambientais, enquanto os danos ambientais do desenvolvimento capitalista puderem ser transferidos para os mais despossuídos. A conclusão do movimento é assim: vocês querem fazer algo pelo meio ambiente, comecem protegendo os mais despossuídos. Bom dia. Obrigada, professor Henri. Eu passo a palavra agora para o professor Carlos Porto. Bom dia a todas e a todos. Quero, sinceramente, agradecer a oportunidade de voltar a essa casa, onde talvez eu tenha vivido os meus anos mais intensos como intelectual. Fui professor dessa casa de 76 a 87, e foi aqui que eu comecei a cometer meus primeiros textos a respeito desse tema, né? Desde um pequeno artigo cometido em 76, que era o amargo mel de Campos, que na verdade foi quando a gente esteve envolvido com a luta dos pescadores e agricultores na Lagoa Feia, aliás, muito bonita, lá de Campos, e que na verdade estava sendo afetada em função, já naquela época, da expansão do pró-álcool, né, através do qual os fazendeiros locais estavam, os usineiros de cana, estavam drenando a lagoa através de um canal de comunicação com o mar, e a lagoa estava recuando e eles aumentando já a área de cultivo de cana para o pró-álcool, né? Então, ali, a gente esteve envolvido, chamado por uns estudantes, que eram meus alunos, né, também na Faculdade de Filosofia de Campos, e eles estavam precisando libertar um pescador que estava sendo preso pela polícia, imagina, 76, em plena ditadura, e, na verdade, estavam exigindo que tivesse um parecer técnico para dizer que a reivindicação dos pescadores era legítima. E na Faculdade de Filosofia, o que tinha mais parecido de algum técnico era um geógrafo. Então, lá foram os alunos me chamarem para eu fazer um parecer técnico. Eu acho que a primeira vez que se fez uma espécie de rima para defender esse pescador. E já ali, eu me convenci definitivamente, né, da implicação profundamente social da problemática ecológica, né? Isso vai me marcar na minha trajetória política, inclusive de um ambientalismo do Brasil com profundo compromisso com as lutas sociais, né? Porque depois vai ter um tipo de ambientalismo que vai chegar através dos exilados, né? Fernando Gabeira, Carlos Mink, né? Que vão chegar de maneira um pouco mais midiática, botando sungas, né, na Praia de Ipanema, né, e ganhando grande visibilidade. Né? E parece que ali começou o ambientalismo brasileiro, quando, na verdade, já tinha essas lutas anteriores, envolvidas com pescadores, agricultores, e que mais tarde vai me levar, por exemplo, que teve, inclusive nessa casa aqui, em 87, estava aqui Chico Mendes discutindo esse tipo de ambientalismo popular aqui na PUC. Aliás, aqui, só alerto a vocês, que ano que vem fazem 30 anos do assassinato de Chico Mendes, e como eu digo, que ele, na verdade, inaugura que podemos chamar de um outro paradigma, não é isso? Quer dizer, quando ele vai dizer que não tem luta, não tem defesa da floresta sem os povos da floresta, né? Quando, na verdade, os povos passam a ser protagonistas, né? Então, você pode dizer a mesma coisa dos manguezais, que não tem defesa dos manguezais sem os povos dos manguezais, não tem defesa dos rios, sim, né? Enfim, então, tem um ambientalismo de caráter popular, né, ou de lutas sociais, que vão marcar, e que eu tive aqui nessa oportunidade de
de construir isso a partir aqui da PUC, né? Onde eu tive, inclusive, alunos que depois você começa a se orgulhar que foram seus alunos, parece que eles são bons porque foram seus alunos, né? Na verdade, eles são bons por eles mesmos, né? Um deles, inclusive, vai ser um dos protagonistas da história ambiental no Brasil, né? Que é o José Augusto Pádua, né? Que também foi aluno dessa casa, e foi meu aluno, e que, de certa forma, me ajudou, inclusive, né, a recuperar certos geógrafos. Eu, professor de geografia, né, quando ele me deu um texto de Josué de Castro, por exemplo, dizendo que a fome era o problema ecológico número 1. Né? Aliás, quem quiser discutir o que é visão ecológica, né, pega os textos de Josué de Castro. Né? Talvez vai mostrar que esse tipo de temática já estava muito presente, né, num pensamento crítico, né, com o ambientalismo de outro, que você poderia dizer, uma linguagem moderna, atual, para não falar no anacronismo que o Henri aqui colocou, embora José de Castro chame abertamente que a sua abordagem é uma abordagem ecológica. Embora ecológico para José de Castro não é necessariamente o ecológico no sentido da biologia, é no sentido de uma abordagem holística, né? Isso é uma abordagem do oikos como um todo, né? Então, assim, é muito mais profunda. Mas, enfim, depois eu cometi um artigo que eu também vim publicar, que são Notas para uma Interpretação Não Ecologista da Problemática Ecológica, em 1980, enfim, em que, na verdade, eu, quando venho à PUC, sempre essas coisas me vêm à cabeça, me desculpa um pouco dessa nostalgia, a gente já tem um pouco mais de idade, não é? Então, a gente aproveita também para socializar esse tipo de informação e da alegria de eu estar aqui com vocês, enfim, trocando um pouco dessas ideias. Desde o primeiro momento, quando me convidaram para esse seminário, eu tentei ver como é que eu podia articular o título geral do seminário com a problemática específica da mesa, né? A modernização ecológica do capitalismo global e pode a natureza falar, né? E, na verdade, isso permite que eu possa fazer um tipo de reflexão junto com vocês, né? Um pouco como essa ideia da modernização, né? Ela acaba sendo uma ideia que parece que consagra e abençoa tudo, né? E aí eu fico convidando a cada um, assim, na verdade, ela não é, essa ideia de modernização ela é sinônimo de eurocentrismo, né? De uma visão que... E, na verdade, cada vez mais esse eurocentrismo tem que ser escrito com 2 Es e com 2 Us. Né? Isso aí é um neologismo que eu ofereço a vocês, né? Não só o eurocentrismo como coisa que vem da Europa, né? Como o eurocentrismo com 2 Es e com 2 Us, que é sobretudo a hegemonia norte-americana diante na atual fase política do eurocentrismo, com a Pax norte-americana se impondo ao mundo, né? E como essa ideia acaba silenciando sobre temas que, por exemplo, tanto o Henri como a Camila já tocaram, né? Como a ideia de modernidade acaba olvidando da ideia que ele é congênea, irmã, gêmea, que é a ideia de colonialidade. Não é? E quando a Camila encerrava a frase, eu anotei aqui o meu último diálogo recém-feito com os diaguitas, no noroeste da Argentina, sudoeste da Bolívia. São uns povos que se orgulham de terem lutado não só contra o Império Espanhol, mas terem lutado contra o Império Inca. Eles, na verdade, a luta anticolonial para eles é anterior à luta da colonização da América, né? E os diaguitas, agora, recentemente, a universidade resolveu fazer com eles 3 dias de trabalho para, no último dia, definir uma agenda, né, de intercâmbio, né, da universidade para ver o que podia colaborar com os diaguitas, né? E foi interessantíssimo que no terceiro dia, 2 dias de discussão muito intensa, no terceiro dia, então, qual é a agenda de reivindicação de vocês? E aí foi uma frustração enorme dos professores da universidade. Estavam esperando que eles fossem exigir alguma coisa de medicina, né, alguma coisa de agronomia, agroecologia, esse tipo de coisa, ou arquitetura, essas coisas bem mundanas. E os diaguitas disseram que eles queriam conversar com os astrônomos da universidade. Era o que eles mais precisavam, né? Porque tudo para os diaguitas, tudo se configura em torno da posição dos astros. É assim que eles organizam a sua casa, assim que eles organizam, né, o que nós podemos chamar de bairro, é assim que eles organizam tudo, né? Então, eles queriam conversar como gênero de primeira necessidade a astronomia, né? Imagina o quanto isso está diante de todo o nosso, né, utilitarismo, né? E que, na verdade, isso mostra a profundidade da ideia da colonialidade que nos governa, né? Eu trago esse exemplo porque me parece que é extremamente importante a gente desconstruir, né, essa ideia
da modernidade que vem junto e adquire essa forma que chama-se capitalismo, né? E o capitalismo, eu creio que nós já tenhamos tido, né, um avanço de análise crítica suficientemente consistente, né, para mostrar, na verdade, seus limites, né? Enfim, me parece que, inclusive, parece que é uma leitura necessária, né? Na verdade, há pouco tempo estava lendo uns depoimentos, né, de alguns desses grandes próceres da economia liberal, né, ele dizendo claramente, na verdade, que se a BP, por exemplo, a British Petroleum, tiver que investir em investimentos ambientais, ela estaria, na verdade, negando a confiança dos seus acionistas, que pagam aos seus, né, executivos para que ela tenha lucro, né? Então, a declaração assim, muito mais crítica que poderia parecer, mas se eu citasse aqui o Marx ou Engels, né? Como, na verdade, você vai citar os grandes próceres das economias liberais. Pois então, eu queria trazer um pouco esse tipo de reflexão, né, como a ideia da modernidade, né, ela acaba fazendo com que nós ouvidemos, e talvez aí a problemática ambiental, né, talvez seja aquela que mais claramente nos ajuda a entender, né, os limites dessa visão da modernidade, e que, na verdade, ela é acrescentada dessa dimensão que lhe é sempre olvidada, que é chamada da dimensão da colonialidade. E, para isso, é preciso a gente desconstruir essa ideia, né? Então, por exemplo, eu costumo dizer que, na verdade, se a gente for pegar o que era a Europa, né, até 1492, né, basta dizer que todos os caminhos naquela época levavam ao Oriente, né? Se oriente, rapaz, né? Aí tem um verbo para a gente, né? Ou seja, a Europa, na verdade, era completamente marginal dos grandes circuitos comerciais, né? O Henrique Dussel, por exemplo, um filósofo argentino, mexicano, né, e muito conhecido dos alemães, né, ele costumava dizer, por exemplo, que o Aristóteles chegou a Paris no século XIII, né, por uma tradução feita em Toledo, na Espanha, por um árabe, né? Então, ele vai ajudando com isso para que a gente veja qual é o verdadeiro lugar que a Europa tinha, né, no mundo, né, nesse momento. Ou seja, a Europa só vai passar a ter a centralidade que tem a partir disso que se chama, equivocadamente, de descoberta da América, né, que também, segundo Henrique Dussel, nós não estaremos diante de nenhum descobrimento, mas sim do encobrimento da América, que a partir de 1492 passou a se encobrir o que aqui havia, né? Então, a gente começa a contar uma história. Quando você começa a contar a história a partir de 1492, quantos você está inviabilizando ou invisibilizando, né? Quando você toma essa data como referência. Por exemplo, só na Amazônia brasileira tem gente há 11.200 anos. Né? Como se alguém pudesse ver. Aliás, para quem é importante também afirmar isso, para romper com essa visão da matriz de conhecimento que nos coloniza, né? Por exemplo, no caso aliás, da Amazônia brasileira, se pegar que é hoje a Amazônia colombiana, já tem presença humana há 19.000 anos. Né? Quer dizer, e nessa época não tinha floresta. Essa floresta tem 10, 11.000 anos. Né? Isso é importante as pessoas saberem, que tem gente vivendo nessa região antes de ter floresta. Né? Ou seja, a floresta vai se formando depois da mudança climática do Holoceno, ou seja, 12.000 anos atrás, né? A floresta começa a ampliar a sua ocupação, e já tinha gente morando na região. Né? Estudiosos mais recentes, como Darrell Posey, vai dizer, por exemplo, vai chamar a floresta amazônica de floresta tropical cultural úmida. Que onde tem cacau, por exemplo, não pense que é nativo. Né? O cacau, na verdade, foi trazido da América Central. A pupunha, não é isso? É um cultivar, não é isso? As regiões mais ricas de biodiversidade da Amazônia são áreas de população indígena. Não é? Ou seja, floresta tropical cultural úmida, como se alguém pudesse viver na floresta, não é isso? Sem que houvesse, na verdade, um conhecimento sobre elas, sem saber pescar, sem saber coletar, sem saber se curar, não é isso? Sem saber habitar. Ou seja, eu estou falando o tempo todo de saber. Né? Então, as pessoas costumam muitas vezes dizer que a Amazônia é desconhecida. Ela é desconhecida por quem? Ela não é desconhecida, como alguém pudesse viver 11.000 anos ou 19.000 anos naquela região sem conhecê-la. Né? Então, a gente tem um processo que, na verdade, vai levando, né, essa ideia
essa ideia da chamada modernização e da colonização, ela vai produzindo, aliás, você só coloniza aquele, né, que você primeiro inferioriza, você não coloniza quem é igual, você não coloniza quem é eventualmente superior, né, aceitando essas hierarquias, você só coloniza quem primeiro você inferiorizou. Então, você não tem nada a aprender com essa gente. Então, esse processo de colonização, né, de modernização, colonização, veja que eu já não consigo separar essas duas palavras, modernidade e colonialidade. É isso? Então, esse processo foi fazendo que aquilo que o Boaventura vai chamar de epistemicídio. Ou seja, a morte de diversas formas de conhecimento por essa colonialidade. Né? E, com isso, vai inviabilizando um conjunto de conhecimentos que a humanidade tinha sobre diferentes dinâmicas metabólicas de diferentes lugares do mundo. Então, você tem um processo de, como vai dizer também o Boaventura, né? Você vai ter um processo de... que ele vai dizer que a pior herança do colonialismo é exatamente o desperdício de experiência humana. Porque toda essa experiência acaba sendo desqualificada, então você não tem nada para aprender com isso. Então, esse processo... Por isso que eu peguei no final da fala esse processo atualmente da nova métrica, né? da métrica do carbono, já vem do próprio sistema métrico. Né? Ela, na verdade, vai unificando determinados... Né? Me faz lembrar minha primeira viagem a campo com o professor Orlando Valverde, que esse ano estaria comemorando 100 anos, né? Também foi professor dessa casa, e trabalhamos aqui, o professor Orlando Valverde. Eu com ele em campo, né? Ele desceu para entrevistar um camponês em Barbacena, na zona da Mata Mineira, e ele perguntou para o sujeito lá qual era o tamanho da terra dele, o camponês. Né? E o sujeito disse assim para ele, não, minha terra tem 5 litros. E eu acompanhava ele, porque achei que ele estava um louco. Ele continuou conversando com o cara normalmente. Eu falei, os dois são loucos. Eu pergunto o tamanho da terra. O cara diz que é 5 litros. E eles continuam conversando. Quer dizer, eu estou fora da história, essa é outra língua. Aí, no final do dia, a gente tinha que conversar sobre o dia, as nossas dúvidas. Eu perguntei para ele, ele disse exatamente para mim, não, professor, ou Carlos, não, professor, não, Carlos. Na verdade, é o seguinte, 5 litros é uma medida típica de vários grupos camponeses, que, na verdade, significa dizer que a extensão de terra que ele consegue cultivar com 5 litros de sementes. Isso, para mim, foi decisivo para que a gente percebesse essas diferentes maneiras de pesar e de medir, né, que vai caracterizar cada povo, cada cultura. Né? E esse processo de modernização, colonização, é que está levando esse processo de... Né? Então, eu diria que, na verdade, não só a expansão capitalista que vai homogeneizando a necessidade da métrica, né? Isso aí tem um texto belíssimo do Roberto Bartolo, né? Que vai mostrar exatamente como, na verdade, a quantificação, né? como instrumento de medida científica, é um filósofo da área de engenharia, né? O Bartolo, né? Ele vai os labirintos da modernidade. O livro do Roberto Bartolo, bota pelo nome, você vai chegar hoje pelo Google, né, que resolve todas as nossas dúvidas. Né? Roberto Bartolo, esse to é com TH. Né? E o Bartolo vai dizer exatamente isso, como, na verdade, a gente está vendo um mundo tão marcado, tudo tem um preço, né, tem uma quantidade, que a gente acha que a quantificação é uma coisa que está na natureza. Mas isso é da natureza do capitalismo. Precisa estabelecer essa métrica geral, não é isso? Para poder exatamente expandir seu sistema de pesos e medidas. Então, eu diria que é preciso a gente, na verdade, saber fazer a crítica desse sistema mundo moderno colonial, capitalista, que nos coloniza, né? E que vai ter, por exemplo, essa ideia básica de separar a natureza de sociedade, isso que a gente vai chamar de antropocentrismo, mas que é preciso qualificar o antropocentrismo, é uma crítica muito fácil. Quem é esse antropo aí? As mulheres estão incluídas? Ou a mulher não está incluída no antropo? Então, esse antropocentrismo é machista. Ele é dos varões. Não é o homem dominando a natureza, parece que as mulheres estão fora. Né? Então, a gente tem uma ciência que é uma ciência da dominação, não é uma ciência do cuidado. Provavelmente seria uma ciência de gênero feminino. Então, a crítica não é só que a ciência, essa ideia de separação homem-natureza e o antropocentrismo, ele tem uma dimensão falocêntrica, machista. A gente tem uma ciência machista. Né? Como vai dizer o Summers, né? Que as mulheres não têm pendor para a cientificidade. Né? Então, ao mesmo tempo, esse homem que vai dominar a natureza, não é isso? Ele é um homem branco, não é um homem negro. Não são os indígenas. Então, tem um componente racista
atravessando o antropocentrismo. Não é? E, ao mesmo tempo, é burguês, que é a dominação da natureza para fins de acumulação. Então, é muito fácil criticar o antropocentrismo ignorando o seu caráter machista, o caráter de gênero, que está atravessando a ciência, ao mesmo tempo o caráter racista dele, que é branco. Então, esse homem que está dominando a natureza não é qualquer homem, é um homem branco, porque os homens negros não podem dominar. Aliás, os negros, por natureza, são inferiores. As mulheres, por natureza, são inferiores. Olha só. Né? E os operários, aqueles que operam com as mãos ou que trabalham, também, por natureza, são inferiores ao penso, logo existo, não é isso? A mente. Aí você vai ver o seguinte, de repente é possível que a natureza fale por todos aqueles que foram assimilados à natureza para justificar a dominação. Ou seja, o conceito de essa separação homem-natureza bem merece uma missa, porque ela justifica todas as formas de dominação. Então, só quando os operários, os indígenas, os negros e as mulheres puderem falar, ou seja, a natureza puder falar, o mundo vai ficar um pouquinho melhor. Obrigado. Obrigada, professor. Agora a gente abre para uma rodada de perguntas. Alguém? Não, obrigado. Bom dia, muito obrigado pela palestra. Estou achando bastante interessante. Eu queria aproveitar para fazer... Eu sou aqui do IRI, de graduação. Eu queria fazer uma pergunta que eu queria muito perguntar para ambientalistas ou climatologistas. Talvez tem a ver com... Não foi muito o que foi discutido aqui, mas se for possível, porque eu já vi muitas críticas, inclusive no meu ensino médio, inclusive em entrevistas, de pessoas que falam que o argumento do aquecimento global e da destruição da camada de ozônio, na verdade, ele tem interesses por trás. Rapidamente, a camada de ozônio ele vai falar que quando surge essa ideia de que esse gás ia destruir a camada de ozônio, a patente ia expirar no ano que vem e o gás que foi sugerido era muito mais caro. E agora, recentemente, a mesma coisa. E quanto ao aquecimento global, eles dizem que na verdade, o carbono ele não pode ter essa influência tão grande na mudança do clima, porque seria devido ao sol, ao mar e e outra coisa que eu não lembro agora. Oi? Eu não lembro. Camila tem uma ótima resposta. E também ele fala uma coisa que é interessante, que a quantidade de carbono que o ser humano lança na atmosfera ela é ínfima comparada a, por exemplo, vulcões e outras manifestações naturais. Aí ele fala que são ciclos do Sol e, por exemplo, eu percebo isso, que às vezes falam assim, há 150 anos que não faz tanto calor. Então significa que 150 anos atrás teve uma época mais quente. Por que naquela época não tinha poluição? Por que entendeu? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Olá, eu já sou formado aqui no IRI e vim aqui porque criaram esse painel muito interessante. E a minha pergunta é, a gente está numa faculdade falando sobre esse assunto e às vezes eu sinto que a população, no geral, não discute esse assunto somente com esse tipo de profundidade. Como abrir esse tópico para a população geral ou como fazer ela se interessar? E quais estratégias vocês encontram nisso? E uma pergunta que até é para a minha dissertação de mestrado futura, se tudo der certo, se vocês acreditam que a ficção científica seria um veículo popular para introduzir esse tipo de debate no geral. Bom dia, meu nome é Clara, eu também me formei aqui no IRI. Hoje estou trabalhando no Espírito Santo com a FASE. Também vim porque era um painel muito interessante e pegando o gancho que ele acabou de falar, eu ia até ficar quieta, mas é realmente uma questão que eu também tenho de como levar isso para as pessoas. Lá a gente trabalha com o impacto do eucalipto e da indústria de celulose e a sobreposição a terras quilombolas e uma série de outras questões, ao mesmo tempo que é uma empresa que está
cada vez mais se apropriando desse discurso verde e, por exemplo, fazendo ações com fazendo ações com a população local de Vitória e do Espírito Santo, de floresta, né, de óculos de realidade virtual e todo um apelo popular que é muito difícil de rebater. Que no passado era uma empresa que ela já tinha uma problemática maior na sociedade e ela está revertendo muito isso justamente com essa temática verde. Então, como levar esse questionamento também é uma questão que me interessa. Olá, eu sou João Pedro, sou aluno de graduação aqui do IRI. A minha pergunta, basicamente, é como evitar que o interesse das empresas, no caso no sistema capitalista, seja mais poderoso do que o interesse popular. Assim. Como evitar que a ambição por lucro das empresas faça... enfim, eu desse muito tempo. Como evitar que a ambição por lucro das empresas tenha um poder mais forte do que a própria necessidade da sociedade de se mudar. Por exemplo, foi citado como as empresas têm capacidade de moldar o crescimento das cidades, até por meio das smart cities, etc. Como evitar que essa necessidade das empresas de lucrar coloque as pautas de preservação ambiental de lado, por exemplo, que elas avancem sobre pautas que são necessárias para a preservação do ambiente. Assim. Enfim, pode estar ficando um pouco confuso, mas obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Laila, eu sou aluna de doutorado do CPDA, lá da Rural. E eu queria primeiro agradecer ao pessoal que organizou o evento. Assim, realmente, vocês estão de parabéns, muito legal. Eu acho que é uma oportunidade bem interessante da gente discutir umas temáticas que estão muito em voga agora. Eu queria só levantar uma bola bem específica, que eu acho que a fala de todos vocês tangenciou essa questão, mas eu gostaria de abrir um pouco um espaço para ver se a gente pode tratar dessa questão mais profundamente, que é o papel específico do conhecimento científico nesse processo, né? Tanto dos processos de quantificação que a Camila estava falando, quanto dos processos de acumulação flexível que o professor Henry estava falando, e os processos de colonialidade que o professor Carlos estava falando. E aí queria fazer uma pergunta para a Camila, especificamente, sobre a questão das possibilidades de apropriação desses processos. Assim. Você acha que não existe nenhum tipo de possibilidade de apropriação desses processos? Eu só queria lançar essa pergunta de maneira mais direta. Bom dia, meu nome é Mariana, sou mestre em jornalismo e comunicação. A minha pergunta é bem específica para a Camila. Bom dia. Você estava falando, você citou o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. E aí, se eu não me engano, você usou a palavra um passaporte para grilagem, foi mais ou menos isso. Então, o que eu tenho lido a respeito, tenho pesquisado a respeito, é que ele simplesmente seria um instrumento para fazer um raio-x exatamente das propriedades privadas no Brasil. Então, eu queria que você comentasse mais de que forma você vê o que pode ser feito com isso para que ele seja, de fato, um passaporte, enfim, um instrumento de grilagem. Que o que me parece é isso, ele é só um raio-x e aí sim a política pública tem que atuar em cima disso e ver o que é possível fazer. Mas queria te ouvir também. Obrigada. Gente, quem tiver mais alguma pergunta para fazer, não dá, porque não dá tempo. Então, por favor, não levantem mais os braços. Tem mais 2 dias de seminário, né? Tem mais 2 dias. A gente depois bate um papo no cafezinho aqui fora, vocês podem abordar os palestrantes, então, porque senão a gente vai atrasar muito o outro painel, tá bom?
É isso, então. Quem quer começar respondendo? A Camila teve algumas questões específicas, né? Vamos lá, então. Bom, sobre aquecimento global, isso é um longo debate. Eu não acho que é possível dar nenhuma resposta curta, porque não é um sim ou não. Entendeu? De onde eu falo? Eu sigo as negociações do clima, no ano que vem completa 10 anos. São 10 COPs e 10 substans. Então, membro da delegação, então, tem um olhar que é o olhar de fora, o olhar Al Gore, né? E tem um olhar de tu estar às 2 da manhã numa sala de negociação e tu vê quem está falando e o que está falando e o que está acontecendo. Né? Então, recomendo trabalho de campo lá. Né? Também, eu acho que isso tem ficado bastante evidenciado de como a instrumentalização do debate. Tem uma crise ambiental, isso é auto-evidente. Né? Se bem que eu acho complexo isso também das crises, porque muitas coisas também são construídas. Né? Se tu for olhar, por exemplo, a seca do século XIX no Nordeste, tem literatura sobre isso. Enfim, isso é um longo debate. Né? Eu acho que o que é... e sobre o protocolo de Montreal também, bastante complexo, a coisa do ozônio, enfim, vamos lá. Eu acho que o que a gente tem que olhar é assim, onde os atores hegemônicos apostaram? Qual é o processo em curso? O que está sendo gestado dentro da negociação do clima é um mercado internacional de carbono, que não se chama de carbono, se chama de ITMOS, Internationally Transferable Mitigation Outcomes, né? Resultados de mitigação internacionalmente transferíveis. E daí o que acontece? Os países têm eu poderia estar emitindo, tipo os africanos, mas eu não usei os meus direitos de poluição, então eu vou vender para quem pode comprar. Então, aplicando o princípio do poluidor-pagador, quem tem dinheiro vai comprar para manter o seu modo de vida imperial. E quem vai vender esses direitos somos nós, é óbvio. E esses direitos vão ser vendidos empacotados numa ideia de que isso é um desenvolvimento alternativo, que a gente pode ter situações win-win, ganha-ganha. Então, imagina, eu posso continuar vivendo no campo e reflorestar com palma, com dendê, olha que maravilha. Eucalipto, então, o lobby do eucalipto dentro da Convenção do Clima é fantástico. Eles dizem, inclusive, que a floresta amazônica é uma, eles usam assim, linguagem de gênero, é uma senhora velha e cansada, porque ela respira de dia e solta pum à noite. É assim, nível criança de 4 anos. Por quê? Eles traduzem de que a floresta, na verdade, ela só mantém um budget, né? Porque as metáforas econômicas estão sempre ali, um budget de carbono que já existe. Para eu ter um plus, eu preciso, eles falam assim, uma força de trabalho, jovens, eucaliptos, geneticamente modificados, que vão lá e vão sequestrar loucamente o carbono. Então, assim, é um mundo, eu sempre brinco, assim, parece que é Alice no País das Maravilhas, que eles tomam algum tipo de droga alucinógena e tudo fica verde, fica carbono neutro, é assim, tem que ter um olhar, assim, interessante. Ligando com ciência-ficção, a tua pergunta, existe um gênero chamado Cli-Fi, né, que eu, aliás, sigo muito, que é todo o aparato de fabricação de imaginário de Hollywood, ligado a essa agenda tecnocientífica e que eu diria também gnóstica do Vale do Silício, né? Porque o Vale do Silício tem coisas, assim, para quem segue, não sei se você alguém aqui lê a Wired, né? Eles têm, assim, eles estão criando novas igrejas com base em inteligência artificial. Vocês viram aquele filme She? Né? Viram Deus Ex Machina? Viram aquele Mad Max, aquele das sementes com as mulheres? Tem que ver isso aí, gente. Tem uma lista de filme que a Hollywood está ali bombardeando. Porque a alfabetização, ela é da minha geração. O pessoal não senta e lê artigo, que a gente se mata escrevendo. O pessoal vai a Hollywood e ali faz o download, né? Tem séries também, porque não pensem que os roteiristas são outros, né? Para quem é aqui Netflix, né, o pessoal vive nas séries. As séries estão ali reproduzindo um conteúdo impressionante, fazendo esse download. Então, tem que ler também como essa agenda tecnocrática, ela vem junta, né? Sobre a fibra, só fazendo um comentário que tu falaste de eucalipto, né, essa aqui super no lobby lá do sequestro do carbono, ela saiu numa reportagem no Valor Econômico dia 6 de outubro, ela hoje produz 20%, né, da celulose de fibra curta mundial. Aquilo ali é uma exportação de água virtualizada.
os desertos verdes crescendo, esses territórios quilombola, indígena, completamente arrasados pelo eucalipto, e o eucalipto sendo o motor dessa ideia de que eu vou botar uma força de trabalho verde, né, serviços ambientais, essa visão calhorda, né, de ver a natureza como indústria, e eu transpor assim, todas as relações econômicas ali, e criar uma série, isso aí tem derivativos, também não dá para discutir aqui, seríssimos, assim, começam a criar identidades espúrias, começam a dizer para povos indígenas autóctonos, autodeterminados, que eles são guardiães das florestas. Isso é um tema super polêmico, já tive uma discussão com pessoas muito queridas que fazem esse discurso, mas assim, chega a dar pena, porque tu vai lá e diz assim, nós somos guardiões da floresta, estamos prestando serviço ambiental, ninguém nos paga nada por isso. Pelo amor de Deus, né? Pagar. Então, os processos de subordinação, eles vão entrando profundamente e se entranhando. Eu acho isso muito problemático, isso está acontecendo agora. Não pensem que daqui a 10 anos tem muita reversão, assim, porque agora esse discurso está bombando e a gente está vendo essa agenda. Eu acho muito difícil tu fazer esse discurso, por exemplo, é a influência do sol, a influência dos vulcões. Eu acho que a Terra está se manifestando de uma forma escandalosa. Se a natureza não fala, a natureza grita. Agora, a ideia de que eu posso reduzir isso a um índice quantificável. Eu trouxe umas cópias de uma publicação que eu tenho sobre epistemicídio ecológico, essa métrica. Como o carbono, ele mesmo já vira um fator de convertibilidade de vários outros gases, com potências completamente distintas. Por exemplo, o metano. Por exemplo, material particulado que é localizado. Não adianta eu fazer um offset lá em cima de Santa Cruz, na ThyssenKrupp. A chuva de prata está caindo na cabeça das pessoas. Ninguém quer saber se eu vou comprar um offset lá no Tocantins. As pessoas estão morrendo ali. Então, eu acho que tem uma série de coisas que a gente tem que olhar com um olhar adulto. Entrem no site do Banco Mundial e entra lá, Carbon Finance Unit do Banco Mundial. Todos os economistas históricos que fizeram horrores depois da Segunda Guerra Mundial, em termos de arrumar as contas para garantir a hegemonia norte-americana, estão lá atuando nisso aqui, né? Então, tem que seguir biografias, tem que ter um tipo assim, de olhar que tem que ser renovado. Eu poderia falar muito mais, né, mas vou me segurar aqui sobre o que poderíamos fazer para evitar, como é que é a ambição e o lucro das empresas. Eu não sei. Eu moro ali em Santa Teresa, Lapa, e vou no supermercado Mundial. Você conhece o Mundial? Ótimo, né? Não aceita crédito, só débito, né? Aí tu entra no Mundial reformado, e existem ilhas e ilhas e ilhas de chicken nuggets. Eu sou obcecada com chicken nuggets, porque eu acho que ele é uma nova forma da transmutação da matéria. E daí tem assim, ó, é verdade, ele é uma soja com plumas, assim, no estado. E daí assim, ó, não, tem assim, ó, chicken nuggets, sabor chicken, depois sabor chicken defumado, sabor legumes, sabor queijo, tem o assado, tem o frito, é uma coisa, assim. E as pessoas, assim, quando eles fazem a promoção, se engalfinham ali para comprar o chicken nuggets. A mesma coisa com a ilha das pizzas, né? Não vou falar dos Activias. Então, assim, quando a gente faz essa separação, a corporação malvada, que só quer o lucro, olha no carrinho de compras das pessoas, né? Tem um modo de vida, tem um processo de fazer carne da sua carne, sangue do seu sangue, de um modo de vida que está aí sendo oferecido, que ele ganha mentes e corações. As pessoas não estão indo na feira, comprando inhame, descascando. As pessoas querem ficar comendo assim, ó, e ficar aqui, né? Então, com isso, eu vou ligar com um debate que chama sobre essa subjetividade digital e os netizens, né? Que eles dizem, primeiro, os homens e as mulheres saíram do campo para a cidade. E agora, eles saíram da cidade e foram para esse espaço virtual. Vocês, sobretudo, nascem com esse celular aí, usam como despertador, procuram um namorado, chama táxi, procura apartamento, se coloca no mercado de empregos, de relações, de construção de identidade, etc., se fotografa o tempo inteiro. Então, assim, tem uma verdade que passa por ali e que as pessoas, a razão delas está outsourced, né? Está terceirizada. Quando ela pergunta assim, mas você não acha que isso pode ter um meio de apropriação? Olha a hegemonia do Windows. Alguém questiona o sistema métrico? Só quem não adotou o sistema métrico, ao que eu saiba, é os Estados Unidos, né? Ainda. Eles continuam Bom, e a Inglaterra, obviamente, né? O resto do país inteiro, isso foi imposto. A gente usa numerais arábicos. Ninguém aqui, não, eu vou usar o numeral romano, que é melhor, não, vou usar... Imagina infinitas formas de contar que as diferentes civilizações ao longo da história tiveram. Só que a gente tem que olhar para a história dos imperialismos e ver como que esses impérios se afirmaram. Então, assim, é muito lindo, tem várias publicações, vamos fazer um monitoramento indígena participativo, onde o conhecimento tradicional vai se juntar à ciência.
Não vai! Querida, não vai porque está lá Google Earth. Está lá, entendeu? Microsoft. Estão lá, a gente sabe como é que essas coisas sobem. Não dá para ignorar que essa plataforma Smart, ela é a plataforma de Big Data. Ela é o horizonte agora de poder fazer uma acumulação em cima de apropriação de intangíveis. Então, assim, a gente pode, para fins acadêmicos e de garantia, assim, ficar reproduzindo e vendo pequenas coisinhas, a gente pode arrumar aqui. Só que eu, assim, sendo muito sincera, não. Eu vejo assim, um processo de cooptação, especialmente olhando esses últimos 10 anos, avassalador. Silenciamento da crítica, ou se não fico taxando, não, você é da teoria da conspiração. Não, é só tu olhar, por exemplo, vocês sabem o que é o USAID? United States, né, a Agência de Cooperação. Vai ver como que a USAID, que a GIZ, né, que a GIZ, que é a cooperação alemã, como elas estão dentro dos ministérios, financiando consultores, desenhando políticas públicas, sabe? Isso é um processo, está bem documentado, tem tese sobre isso, espero, né? Mas, assim, a gente vê na prática, assim, de onde que vêm as ideias pululam em todo o tempo, a gente vê um exército de consultorias ajudando. Pelo amor de Deus, entra no ministério lá o Ministério do Meirelles, como é que é o nome dele? Da Fazenda, exatamente. O Ministério da Fazenda está apinhado de consultor ali, ganhando salário que não é salário de funcionário público, para cumprir projeto de 2 anos, para fazer estudos, para fazer cenários, para fazer modelagens, e aquelas coisas vão entrando, ainda mais nesse deserto que está, né, como que o governo federal está e a precarização. Então, é muito complexo. Tem várias, eu acho, disciplinas que... Enfim, só para terminar do CAR, sim, o CAR é um processo de grilagem, sem dúvida. Acho que pode ser meio exagerado falar isso agora. Vamos ver, né? Eu, assim, pelo que eu já assisti, tu tem um processo de fundiarização aceleradíssimo do CAR. Tu já tem um consenso de que a questão fundiária no Brasil ela é insolvível, porque tu tem camadas e camadas e camadas e camadas de grilagem. Eu comecei na militância em 1999 com a publicação do livro branco sobre grilagem de terras do Brasil, do INCRA, feito durante o governo Fernando Henrique, acredite se puder, onde levantava essa bola, o debate sobre reforma agrária estava na ordem do dia, tinha tido a marcha dos 100 mil sem terra a Brasília, em 97, se não me engano, e essas coisas só foram se acelerando, piorando, não tinha solução. Aí quando vem aquela MP da 458, da Amazônia Legal, ela vem com isso, ela vem inclusive em 2009 também, se não me engano, casada com uma necessidade do Brasil mostrar em Copenhague que, assim, para tu abrir esse fronteira de carbono na Amazônia, eu preciso propriedade privada. Isso é básico, isso é capítulo 26, acumulação primitiva, né? Tem, não é 24, 26, 24. Enfim, então isso daí vem casado. Eu vi a Isabela Teixeira falar em várias COPs, mas a primeira vez quando me caiu a ficha foi em Varsóvia, em 2013, quando ela fez um super evento com o Ban Ki-moon, dizendo que o Brasil estava inaugurando o maior registro de carbono do mundo, Carbon Registry. E o que Carbon Registry é esse? E ela apresentava CAR, estava lá todo o MMA. Aqui, para nós, é cadastro ambiental rural, mas o que vai subir para essa base de dados é o que vai valer. Não existe funcionário público para ir fazer verificação lá em Terra do Meio, lá no Pará, para ver disputas sobre reposição de polígono. Entendeu? Tem milhares de processos acontecendo. Existe máfia, desde 2009, que atuava no Mato Grosso, que faz falsificação de imagem de satélite para as guias de transporte de madeira. Então, tem um dito na Argentina, ete la lei, ete la trampa. Se eu tenho um mundo onde ele funciona na base da grilagem, na base de todos os processos que a gente conhece, só porque eu subi para o digital, inclusive a colonialidade, não quer dizer que essas coisas não se transfiram para esse outro ambiente, né? Então, acho que tem que olhar. Claro, eu estou falando assim, mas a gente tem vários relatos apontando assim, de várias situações no Brasil onde isso está se configurando. Eu acho que tem pesquisadores, especialmente os que estão assim, mais envolvidos com as comunidades, que são muito cuidadosos em fazer uma conclusão dessas, porque não tem o que dizer. Tu vai fazer uma reunião com comunidade tradicional, tu vai dizer, não faz o CAR. A gente viveu um pouco no Grupo Carta de Belém isso. Mas a questão é, as pessoas estão assinando e aquilo ali depois que sobe, depois você pode retificar. Não vai retificar, porque aquilo é a base para o Brasil poder vender esses carboninhos lá fora e para as empresas comprarem. Então, acho complicado essa base territorial aí, a gente teria que olhar com mais atenção. Desculpa que eu tomei absurdamente tempo. Um minuto. A questão de como fazer
o debate aparecer. Eu acho que é importante ver como é que o debate é invisibilizado, ele é boicotado, digamos assim, no seu nascimento. A crítica das vítimas da expropriação, da acumulação por dispossessão, da acumulação primitiva permanente, aqueles que vão perdendo acesso à terra, à água, ao ar, às matas, etc., ela tem dificuldade de chegar, vamos dizer, à esfera pública, não só pelo monopólio da grande mídia, mas também pela distância dessas comunidades em relação às outras mídias, né? E, em particular, eu diria, por um esforço de esterilização dessa crítica no seu nascedor. Vocês já ouviram falar na tal da responsabilidade empresarial, social e ambiental? Ela, na verdade, é uma avenida que se abre pela ausência de direito à educação e à saúde, pela possibilidade, pela incapacidade do Estado garantir esses direitos. As grandes corporações, então, têm um caminho aberto para oferecer como um favor aquilo que seria um direito assegurado pela Constituição. Então, nessa fronteira é onde há uma espécie de cartografia empresarial, as empresas chegam nessas áreas onde elas precisam se expandir, onde precisam de terra, para aumentar a sua taxa de lucro, etc., e vão identificando, fazem um mapa de liderança, tem todo em inglês chama-se Stakeholders Mapping, acho que tem uma literatura internacional belíssima. É o mapeamento das lideranças, dos movimentos, da possibilidade que as populações que vão ser atropeladas pelos projetos sejam mobilizadas pelo pensamento, pela ideia, pela crítica, pela informação, né? Então, existe uma antecipação. Tem um autor que diz assim, olha como é que as empresas se transformaram, elas têm departamentos de antecipação da conflitualidade. Isso é uma verdadeira revolução empresarial. Disse isso um autor, em princípio, crítico no Le Monde Diplomatique. Mas é a consumação mais acabada, que antigamente a gente chamava de contra-revolução. É a impossibilidade, né? A impossibilidade de que a informação, o debate prospere naqueles que serão as vítimas primeiras do modelo. E, portanto, que essas vítimas fragmentárias se juntem numa discussão mais ampla de crítica ao modelo e de formulação de alternativas. Então, acho que esse e aonde há a crítica, a única forma de superar as barreiras é o repasse da experiência. No caso do eucalipto, no caso dos pescadores, em geral, tem poucas experiências onde se fez essa conexão entre um projeto que vai vir e as vítimas de um projeto que já formularam a sua crítica. Então, é a partir daí que é possível, pelo menos, repassar experiências e resistência e formulação de alternativa. Em relação ao controle, né, do interesse privado, seja dentro do Estado, seja no debate público, etc., tem uma ideologia privatista que foi fortemente investida e através da mídia, através do senso comum enfim, um trabalho intenso e que eu fico impressionado com essa ideia de que o privado não é corrupto, que o privado é eficiente, etc. Ele é tão corruptível e incompetente quanto qualquer instituição pública, né? A democracia não chegou perto nem do Estado e muito menos, eu diria, das empresas. A formulação de que a República é aberta à transparência, etc., você tem lá um discurso que você pode explorar para um projeto de democratização do Estado. Agora, as empresas não, é o espaço que aquele autor chamava de despotismo fabril, é o espaço da autoridade política única do empresariado. E eu fico muito impressionado o sucesso da ideologia privatista. Acabei de falar, quer dizer, esse texto que mais prospera, que qualifica a questão ambiental como uma questão de falta de privatização. Assim, não mais, né? Então, fiquei muito impressionado porque tem uma jornalista econômica muito famosa e muito falante, bem falante, que é portadora desse ideário ultra-neoliberal, que outro dia escreveu um artigo dizendo os problemas da crise, que está à beira da falência, uma grande empresa privada que foi privatizada e que anteriormente era estatal, diz assim, o problema dessa grande empresa que vai falir é que ela foi estatal. Fiquei impressionado. Foi, né? Eu fiquei muito impressionado, quer dizer, há um retrocesso, você joga para o passado a crítica enfim, da dissolução que a sede de lucro privatista e a ausência de controle faz numa grande empresa, dizendo que nós somos os culpados, na verdade. Bom, já está aí no limite do limite, né?
mas eu queria fazer pequenas observações. Primeiro, com relação à questão do clima, a Camila tem, geralmente, observações muito pertinentes, que ela se meteu bem dentro desse debate, né, e acompanhando, inclusive, essas convenções internacionais, enfim. Mas eu como geógrafo, os geógrafos têm uma crítica ao painel do clima, porque ele é praticamente dominado por físicos, né, que acabaram impondo, e aí tem muito a ver com a questão que a Camila levanta, eles acabaram impondo um tipo de métrica, né, que é o que quem levantou a questão aí, quem levantou a questão do clima? Saiu, né? Que ele levantou que, na verdade, há toda uma polêmica, mesmo no Brasil, o Molion, por exemplo, físico da USP, né? O Molion diz que, na verdade, se você considerar um tema de enorme complexidade e imprevisibilidade, como o caso do clima, reduzir a métrica do carbono é de uma simplificação atroz, né? Ao mesmo tempo, você coloca o debate sempre numa escala, né? E as escalas nunca são neutras. As deformações, às vezes, ajudam. Nesse caso, a minha deformação de geografia pode ajudar em alguma coisa, né? Então, você está sempre discutindo na escala global. Por exemplo, aquecimento global, se existir, para a Amazônia é ótimo. Porque exatamente o aquecimento global que começa acontecendo desde o Holoceno é que derreteu as... Só para vocês terem uma ideia, há cerca de 13 mil anos atrás, as calotas polares estavam à altura de Paris e de Nova York. Imagina para baixo, ou seja, gelo até essas latitudes. Portanto, água em estado sólido. A água em estado sólido não circula na atmosfera. Portanto, o clima do planeta como um todo é mais seco. Se é mais seco, predomina as savanas e estepes e não as florestas. Olha só, de 12 mil anos para cá, houve um aquecimento global natural. Não é isso? Recuou as calotas polares às posições atuais. O nível da água do mar subiu 160 metros. Né? E, ao mesmo tempo, a água em estado líquido, não é isso? Circulando na atmosfera, concentra por energia na região tropical, né? E, a partir daí, maior umidade, a floresta se amplia. Então, se é para ter aquecimento global, palmas para a floresta, vai ampliar a floresta. O próprio aquecimento global. Olha só. Então, a Amazônia era para estar ampliando. Então, parece que o aquecimento global vai queimar a floresta. É uma relação muito primária. Entendeu? Quer dizer, se a floresta amazônica está sendo destruída, não tem nada a ver com o aquecimento global. Tem a ver com o agrobusiness. Né? O agro é pop, o agro é tech, não é isso? O agro é... Enfim, não é isso? Quer dizer, é isso daí que, na verdade, isso aí, na verdade, ao mesmo tempo, tem 500 anos, não é isso? Pessoal, é impressionante que faz a ideologia da modernidade. Por exemplo, no século XVI, o que o Brasil exportava? Exportava açúcar, não é isso? Aí a gente aprendeu nos livros de história e geografia, não é isso? Economia, etc. E nós exportávamos matéria-prima. Olha, dá licença, matéria-prima é cana. O Brasil não exportava cana, o Brasil exportava açúcar. Se o Brasil exportava, o açúcar era transformado aqui no engenho. E engenho o que é? Manufatura. Então não tinha manufatura na Europa, que até o século XVIII não exportava nada. A Europa não participava de nada do mercado mundial até o século XVIII. Ela comprava e vendia. Mas as primeiras manufaturas do mundo moderno estavam na colônia. Eram os engenhos. Ou seja, latifúndio, monocultura e escravidão. Isso tudo era moderno. Há 500 anos nós temos agrobusiness. Há 500 anos nós temos... Você vê a força dessa ideologia. Tecnologia de ponta, engenho naquela época, hoje tratou computador para plantio direto. Latifúndio e nunca para produzir para nós. Por isso é que tem grandes extensões, com monocultura. Não é isso? Então, tudo isso é moderno, há 500 anos. Então, por isso que é preciso desconstruir essa ideologia. Entendeu? Desconstruir essa ideia de que parece que mais modernidade vai resolver o problema, quando é parte do problema. Não é? Então, e não confundir. Aí tem a tese de um ex-aluno aqui dessa casa, que defendeu uma tese em filosofia, Bernardo de Oliveira, sobre Francis Bacon. Hein? Tá na... Da UF, Minas Gerais. Não da UF aqui. Agora? Eu estou na UF, não sabia. O Bernardo, o livro dele sobre Francis Bacon, né? Que, aliás, é fantástico. Uma das partes, o Francis Bacon dizia lá abertamente, na verdade, que a ciência cuida da verdade, a tecnologia, a tecnociência, cuida da eficácia. Quer dizer, então ela está preocupada com a eficácia, não com a verdade.
Ou seja, a ciência é o serviço da dominação. Não é? Então, essa questão do clima, por exemplo, vários lugares do mundo, né, que estão havendo plano de litoral com desbarrancamento de casas, né, que está acontecendo por exemplo, em Atafona, aqui em São João da Barra, aqui no Brasil, em vários lugares, né, muitas vezes tem a ver com causas locais. Que às vezes constrói um pia para fazer a atracação de navio, quebra o fluxo das marés e da direção predominante, não é isso? E com isso altera totalmente. E aí você começa a atribuir ao aquecimento global, você está aceitando uma agenda, né? Que, na verdade, você está vendo que nas geografias, nas múltiplas geografias do mundo, as causas são muito locais. E os protagonistas disso são perfeitamente identificáveis. A gente está discutindo uma agenda global que está metrificando para essa expansão desses novos mercados financeiros. Essa que é a questão. Aí eu tenho que juntar a minha fala com a fala da Camila, para que essas coisas fiquem mais evidentes. Né? Enfim, eu acho que são essas questões e esse impasse que a gente está vivendo hoje. A maior parte das perguntas, eu comentei aqui com o Henri, conforme as perguntas, esse impasse, como fazer para ampliar o debate, para chegar nas camadas populares? Né? Quer dizer, a gente está percebendo, na verdade, espécie uma nova de colonização, uma nova colonização, chamados os aparelhos privados de hegemonia, como diria o Gramsci, né? Que hoje vem por esses institutos, etos, essas coisas todas, que vão colonizando a sociedade com um debate empresarial, né? Com essas ONGs, que significa literalmente organizações neogovernamentais. Elas não são não governamentais, elas são neogovernamentais. Né? Continua a ONG, mas elas são financiadas por quem? Elas têm que aceitar a agenda de quem financia. Não é isso? Então você desconstitui, inclusive, os processos de mobilização social colonizados pelo financiamento de empresas e de governos. Não é? Então a gente está vivendo, aí sim, uma derrota das experiências de lutas populares e, ao mesmo tempo, o mundo, e destruindo, inclusive, a possibilidade da política, na medida que o Estado está sendo capturado pela lógica empresarial, né, com as assessorias dentro dos governos. Eu me lembro, o pessoal que estava dentro do IBAMA e do ICMBio, né, a maior parte do pessoal que vinha tentando construir um Estado com responsabilidades públicas, como deveria ser, praticamente se demitiram no governo durante os 8 ou 9 anos da Marina. Ela terceirizou para as ONGs o ministério. Entendeu? Ela fez uma tragédia de administração pública. Né? Ela entregou tudo na mão das ONGs. Né? E, com isso, desconstruiu o poder de você ter política pública. Né? E essas ONGs todas financiadas pelas empresas. Né? Quer dizer, ela tirou o caráter público do Estado. Não é isso? É isso que está acontecendo. Então, a política está perdendo sentido. Então, está dando Trump, está dando Macron. Ou alguém vai pensar que é muito diferente. O Macron teve 22% dos votos e se elegeu pelo anti-Le Pen, que mostra a crise do processo político. Então, está vendo um momento, como diria o Wallenstein, né? Immanuel Wallenstein, estamos vendo um momento de crise, né, de caos sistêmico. E é um caos de larga duração. Né? Ao mesmo tempo, está num nível de polarização social, não é isso? A possibilidade de empregar as pessoas hoje no capitalismo é pequena. A própria revolução tecnológica, a gente fica curtindo o smartphone, mas a revolução tecnológica exatamente diminui a capacidade de emprego. Então, o fenômeno do refugiado, não pense que é um acidente da Síria. Vai aparecer dessas maneiras caóticas, como se fossem locais. Aí sim, esse é um processo global. E esse capitalismo que está... Né? Ou seja, talvez a frase do Jameson, né? Terrível, né? Hoje em dia é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Isso é o Frederick Jameson. Né? Ou seja, a gente retoma a possibilidade de imaginar alguma coisa para além do capitalismo, né? E dessa colonialidade que o acompanha, ou então estaremos todos caminhando para isso que diz o Jameson. Né? Então, me parece que o grande mito, se fica uma mensagem que a gente pode, acho que está presente em todos aqui, o grande mito é essa ideia de que é possível um capitalismo sustentável. E todos os esforços devem ser feitos para desconstruir esse mito. Esse é que é o problema. Se a gente começar a achar que é possível negociar com essa ideia, a gente só está, depois de 40 anos, os últimos 40 anos foram os 40 anos mais destruidores de qualquer 40 anos na história do planeta. E foi o que mais se falou em salvar o meio ambiente. Né? Então, a gente fica discutindo umas agendas, né? Por exemplo, coleta seletiva de lixo. Desculpa, 90% do lixo produzido não é na fase final, é na fase de produção. Aí você manda o cara coletar 10% do problema? Entendeu? Não tem solução por aí.
Né? Então, quer dizer, o diagnóstico é que o mundo vai acabar, a solução é plante uma árvore. Me desculpa.